Fala, turma! Episódio 195 na área. Claro, sempre ao lado desse negro lindo, maravilhoso. Meu pretinho, tá bem, nego? Tudo certinho, né? Botei aquela camiseta de toalha de piquenique, né? É verdade, pra cara. combinar com o momento assim. Pra nós ir numa pituba depois, né? Depois vamos botar os pés lá na grama. Botar uma frutinha. Pegar aquela jararaca que desce da árvore lá. Suco de zabuticaba. Tá que é o Jardim do Éden, né? Mas já vamos começar o episódio. Bora. Agradecendo a Unesc, a nossa universidade. A Unesc, que se você quer fazer uma faculdade presencial, talvez aquilo que você quer fazer se enquadre no universidade gratuita. Mas se você quer fazer no modelo híbrido ou 100% online, tem a possibilidade de fazer também. Por exemplo, a diferença de tu fazer uma faculdade quando tu recém sai da escola é que às vezes tu não tem muita noção de pra que lado tu vai. Às vezes tu começa e depois no meio do caminho tem que trocar. Não tá bem decidido. Mas quando tu já está... Pô, a gente já tá com mais de 30, aí... então tu já sabe o que tu vai fazer e onde tu vai usar o que tu vai fazer. Por exemplo, eu vou fazer uma gestão comercial e eu vou falar pra você, R$250 a mensalidade. É barato. Duas pizzas, sem borda, tá? Sem borda de cheddar, sem nada, né? Agradecer também ao Kyodai Sushi, esse QR Code no cantinho aqui em cima na tela, no Chicão, vai estar rodando o Kyodai Sushi e também o QR Code da Dani Cônica, a nossa consultora financeira. Bom, hoje o papo é sobre startup, sobre aceleradora, muito sobre tecnologia também, como é que tá esse mundo novo da educação, inclusive, né, Chicão? É isso aí, nós vamos falar hoje no nosso bate-papo. Esse jovem senhor que está aqui na nossa frente, ele sempre foi melhor fora da sala do que dentro da sala. É mesmo, cara? Vendendo as coisas fora da sala do que dentro da sala aprendendo. Bicho. Leandro Piazza, da 49 Educação. Boa tarde, seja bem-vindo. Fala, turma. Obrigado pela oportunidade. Vamos bater um papo aqui. Já começou bem, né? Porque a introdução aí foi com os patrocinadores, é educação e sushi. Então, duas coisas que eu gosto, cara. Então, tá em casa. Tá bom, tá em casa. Esse sotaque aí é de onde? Tá tolo. Pô, se eu contar aqui pra turma que eu sou havaiano, eu vou apanhar na rua, né? Não vai nada, então pô. Eu digo que eu sou da capital catarinense. Boa. De Floripa, mas vem pro sul. Então, cara, na verdade eu fico sediado em Floripa, mas hoje a 49 Educação ela é a maior aceleradora de startups de Santa Catarina. Caraca. Talvez a maior do Brasil, certamente o maior portfólio de startups do Brasil. E a gente tem muitas parcerias relevantes aqui no sul do estado. Agradecer a Unesc que vocês citaram, agradecer o Sebrae, agradecer também outras iniciativas educacionais como a SATIC, as prefeituras, que hoje entendem que não dá para ficar de costas para a inovação. Educação mais inovação vira o jogo e faz com que a região sul ganhe muito em desenvolvimento, em recurso financeiro, em prosperidade econômica. E aí tem que trabalhar, a gente tá onde tem que estar. O que caracteriza uma startup? O que tem que ter uma empresa para ser uma startup? Então, cara, bem legal. Assim, é até bom a gente deixar claro. Todo mundo pensa na tecnologia. E por que pensar na tecnologia? Se agora quem está nos ouvindo for lá na Google Play, na Apple Store e baixar um aplicativo. É o Tinder que você falou que usava, Chicão? Não. Desculpa, tá gravando. Como é que tinha? Traíra, Badu, das antigas, né? Então, mas aí imagina, então, quantas pessoas estão entrando num aplicativo e estão fazendo download do aplicativo nesse momento no mundo. Imagina um aplicativo de escala mundial, o Waze, ou o Tinder. Cara, tem mais de 1.000 pessoas nesse momento fazendo download da Google Play e da Apple Store desse aplicativo. Não é sobre tecnologia, é sobre repetir e escalar muito rápido. Então, quando a gente fala de uma rede de franquia, quando a gente fala de um podcast que leva informação para vários lugares do mundo, sempre que a gente consegue entregar um serviço, entregar um produto de uma forma que repete e escala, a gente está falando de um modelo de negócio startup, do início do modelo de negócio startup. Toda empresa que vai repetir e escalar no futuro começa num modelo startup para que ela ganhe tração muito rápido e que aí lá na frente esse negócio seja muito rentável para quem participar, para quem for o acionista dessa startup. Por que as pessoas vinculam tanto uma startup com um aplicativo? Porque justamente o que repete e escala mais rápido do que a tecnologia, do que o aplicativo. Por exemplo, quantas pessoas estão no Spotify agora que vão nos ouvir? Toda plataforma digital, imagina assim, você tinha a rádio tradicional antigamente que tinha um alcance. Então a gente conseguia levar a onda de rádio até um limite de transmissão daquela onda. Agora com a rádio digital tá na internet e a rádio aqui de Criciúma, a rádio de Sara tá no mundo todo. A capacidade de repetir e escalar da tecnologia é muito mais rápido.
Então você pode repetir e escalar com modelos tradicionais, modelos industriais, desde que você tenha um modelo de negócio diferente, que a mentalidade do empreendedor seja de repetir e escalar, mas sempre que você levar digitalização, aplicativo, software, tecnologia, agora inteligência artificial, você vai conseguir ter um poder de escala muito maior. E aí a preferência do investidor de startup é botar dinheiro em negócios tecnológicos como os aplicativos. O pessoal comentava que, falando de tecnologia, escala rápido, o pessoal comentava que um dos motivos do Felipe Neto ser mais rico do que o outro influenciador era porque a criança fica assistindo o dia inteiro 10 vezes o mesmo vídeo. E aí era um vídeo dele. O público também que uma startup escolhe atender determina muito a velocidade que vai escalar, né? Total, assim, né? Que são características importantes para qualquer negócio, mas especialmente um negócio que cresce como startup? Primeiro, você tem que estar num mercado grande. Como isso é um negócio de muito impacto, são muitas pessoas no mundo que baixam o Waze. Então você tem que estar num negócio que tem um mercado grande. Você tem que ter um modelo que repete escala nesse mercado grande. E você tem que ter um público-alvo muito bem determinado. É muito difícil você vender... meu público-alvo são pessoas, homens e mulheres de 12 a 80 anos de idade. Não é assim. Tem uma audiência aqui que nos ouve. Tem uma galera... Você falou que já passou dos 30, né, cara? Eu já passei dos 20. Faz pouco tempo. Faz tempo, inclusive. Faz tempo. Mas tem um público-alvo que nos ouve mais. Então, cara, para quem vai patrocinar o programa, tem que estar conectado, tem que estar endereçado. Talvez uma empresa de fralda geriátrica não veja interesse nenhum no teu programa, porque não vai estar comunicando com essa galera. Uhum. Mas, sei lá, talvez no programa da Hebe Camargo faça sentido. Então a gente tem que procurar o público-alvo em qualquer modelo de negócio, e especialmente nas startups. E aí você tem a briga pelo público. Tá bom, estão lá os influenciadores do público infantil. O cara que tiver mais view, mais visualização, é o cara que vai ganhar a corrida pelo bolso daqueles consumidores. E o que é a 49 Educação? Boa. Vou contar uma história rápida. Tem tempo, fica tranquilo. Por que 49? Aula de história mesmo. Eu morei um tempo lá no Vale do Silício. O Vale do Silício é no coração da Califórnia. Uhum. E é o berço da tecnologia do mundo. É o lugar mais inovador. Eu fui lá aprender o que eu faço hoje. E quando eu cheguei lá, um professor da Universidade de Stanford, que é uma universidade faixa preta lá, me perguntou: Leandro, por que você é um 49er? Eu não entendi nada. E ele me contou uma história. Todos os filmes de Velho Oeste que a gente vê, filme de Bang Bang do Velho Oeste, eles ocorrem na Califórnia antiga, que até 1848 a Califórnia era um território mexicano, moravam 3 mil mexicanos ali naquela região. Acontece em que em 1848 descobriram ouro na região. E aí teve a corrida do ouro, gente do mundo inteiro desembarcando lá na Califórnia. Os Estados Unidos, que não é bobo nem nada, em 1848 toma aquele território para eles. Então, em janeiro de 1848, 3 mil mexicanos viraram, em dezembro de 1848, 30 mil americanos. Puta, ali tinha mercado consumidor, ali tinha riqueza. E em 1849, um grupo de empreendedores falou: cara, nós vamos lá para o Velho Oeste, agora o Novo Oeste, mas não para garimpar, para vender pá e picareta para a galera do garimpo. Um cara falou: eu vou levar um tecido leve e resistente. A gente chama o cara aqui no Brasil de Levis, Levi. Outros caras falaram: cara, vou fazer uma transportadora. O Wells Fargo é um banco lá do tamanho do Bradesco aqui no Brasil, é um banco. O Stanford, que depois empreendeu na Universidade de Stanford, foi para lá para construir ferrovia. Então teve uma corrida de empreendedores em 1849. E esses caras levaram lá para o Vale do Silício, o que hoje é o Vale do Silício, esse espírito de empreendedor. Cara, que é vida de atleta, brother. Quem vai ganhar a corrida do ouro, de fazer a melhor startup, de atender melhor aquele público-alvo, é quem trabalhar mais duro. A tecnologia ajuda, mas o comprometimento, o espírito 49er do empreendedor é que faz ganhar o jogo. Cara, daí eu pirei nessa história e falei: tem uma corrida do ouro no Brasil, que são as startups. Isso era 2019. Tá todo mundo entendendo como criar as melhores startups do Brasil. Eu vou voltar para o Brasil, vou montar a primeira escola de startups do Brasil, que é a 49 Educação, uma escola de 49ers para a gente ganhar essa corrida de fabricar as melhores startups do mercado.
De lá para cá, a gente já educou, já acelerou mais de 3 mil startups. Porra. 3 mil delas, no final do nosso programa, conseguiram investimento de investidor anjo. O investidor profissional, que a gente chama de investidor anjo, quando ele é profissional, ele é chamado de Venture Capital. A gente já conseguiu cheques de 50 mil reais para quem terminou o programa, até 7 milhões e meio de reais. E aí a gente construiu coisas muito grandes. Gente que saiu do zero e hoje fatura mais de R$1 milhão mês. Gente que saiu do zero e movimenta lá no marketplace mais de 400 milhões de reais por ano. Nesses 5 anos, então, 3 mil startups estudaram, 150 receberam investimento no final da jornada e 5 delas a gente já conseguiu vender, que é o que a gente chama de fazer exit, que é quando um grupo maior olha para uma startup, que é um negócio ainda em desenvolvimento, fala, cara, eu vou comprar essa empresa. Fala assim, se eu botar dinheiro, vai ficar muito grande. Isso, se eu trouxer para o meu canal de distribuição aqui, imagina, o investidor anjo bota dinheiro para ficar grande. Imagina assim, ó, a 49 é uma empresa de educação. Aí vem um investidor, um venture capital, bota dinheiro, bota gasolina no foguete. Eu cresço. E aí vem um grupo como a universidade que te patrocina, que é muito maior do que eu, e pensa assim, pô, se eu comprar esses caras, eu vou fazer uma expansão do meu portfólio. Eu vou aumentar o valor de mercado da universidade. E aí eu posso ou não fazer um exit, uma venda para essa universidade. Então, 5 startups do nosso portfólio já completaram o ciclo. O cara começou do zero, captou investimento, vendeu e aí botou um dinheiro no bolso para valer a pena a jornada empreendedora dele. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho um aplicativo e um amigo meu que se chama Põe Eu no Bid. sabia, ele sempre quer fazer uma consultoria, Casé. Claro, vou botar um exemplo na mesa, né? Tô Não é aí. assim que a gente... Inclusive, só fazendo justiça, tá aqui a Dante aqui do meu time, ela vai mandar o boleto depois. Há 30 dias, hein, Dante? 30 dias. Vou dar um exemplo. Eu tenho um aplicativo que se chama Põe no Bid. É bom, eu uso, hein? Ele tá em desenvolvimento, não tá 100% pronto ainda. Pra quê? Pra pessoal que joga futebol, joga pelada entre amigos, e aí tu consegue, cada um faz o seu cadastro, ele sorteia, tu dá nota, tem ranking de artilheiro, de craque do jogo, de pereba do jogo. E agora a gente quer... Já fizemos o molde para futevôlei também para beach tênis. E agora a gente vai implantar um sistema de transação financeira. Porque não tem coisa mais chata do que pegar alguém do grupo para usar a conta dele, para ficar recebendo Pix, para ficar conferindo. Então ali a gente fica com uma comissão pequena, mas resolve tudo ali dentro. Só que é uma parada que fica muito na nossa cabeça. E aí nós somos em 2, cada um tem as suas atividades. E o desenvolvedor é meio lento. Então é uma parada que já era para estar pronta, ela ainda não se concluiu. Boa. De que forma que a 49 Educação pode ajudar nesse projeto? Pô, legal. Então vamos lá. O que a gente faz? Olha que louco, né? Você tem o teu trabalho, você tem esse aplicativo que é um sonho, vem de uma dor sua. Você já jogou uma pelada lá, já falou, cara, isso daqui tá uma bagunça, não consegui dividir o dinheiro. Se tivesse um aplicativo, resolveria o meu problema. Todo mundo que está nos ouvindo já teve um problema e pensou, pô, uma startup que eu criasse resolveria esse problema. Beleza, entre eu pensar e eu desenvolver tem um caminhão de diferença. O que a gente faz na 49? A gente pega essas ideias e a gente trabalha com 2 vertentes. Primeiro, a gente te dá apoio como empreendedor para que o teu sonho empreendedor ele pare de pé. Mas olha que cruel que eu vou falar. No outro lado, eu olho para todas as startups do meu portfólio como um produto financeiro. Porque eu tenho que fazer, se eu captar um investidor para o teu negócio, eu tenho que fazer que ele renda mais do que a poupança, mais do que a Selic, senão ele deixava dinheiro lá, né? Mais do que o IPCA e mais do que o Bitcoin, e mais do que, pô, o Chicão às vezes pinta lá um terreno barato, pinta um negócio que dá para ganhar dinheiro, ele me liga lá e fala, cara, vamos comprar porque vai valorizar. E eu preciso que a tua startup valorize mais do que as outras oportunidades de investimento. Então, a 49 te dá um suporte em 2 vias. Como que você transforma o teu sonho empreendedor em algo fiável e como que a gente modela esse ativo financeiro para que ele receba investimento e ele dê uma taxa de retorno maior ainda para os investidores. Para isso, a gente vai fazendo composições. Por exemplo, dentro da 49, a gente tem um banco de talentos com vários desenvolvedores. Se eu entendo que um dos teus gargalos é a software house lá que está te atendendo, o desenvolvedor que não é do time fundador, cara, eu posso dizer o seguinte, vamos pegar essa empresa, vamos dar um percentual societário para um bom desenvolvedor e vamos trazer ele para dentro para que o desenvolvimento seja mais rápido.
Foi o que o Igor Drude me falou. Boa. Porque quando tu vai fazer, cara. É um fenômeno. Já teve aqui com a gente, inclusive. Ele falou, cara, esse tipo de negócio, o desenvolvedor não for sócio, é foda. Ele falou. E tentei e tal, o cara, agora não dei, não tinha o que fazer, e aí fomos assim mesmo. Isso aí já surgiu, porque a gente já usava um outro app na pelada. Os caras começaram a cobrar um valor de 100 conto cada um. Não, e daí também não era, a gente queria mexer algumas coisas, não dava pra te mexer. Tipo assim... Sendo do Diego, ele conseguia... a gente ajusta ele constantemente. Precisa melhorar isso aqui, precisa melhorar aquilo lá. Ele ia conseguindo ajustar, entendeu? Claro. Ficou dentro daquilo que a gente sempre quis. Então, entendeu? Cara, mas aí vou tomar liberdade de usar como exemplo de alguns erros, tá? E são pontos de melhoria, ainda bem que tem a 49 para consertar esses erros e a gente fazer acontecer. Então, vamos lá. O que é muito comum o empreendedor errar? Ele sabe que tem um produto que é o produto ideal e primeiro ele constrói o produto. Quando o produto está pronto, ele vai lá e ele começa a fazer o que a gente chama de go-to-market, que é o lançamento no mercado. Provavelmente você construiu o produto primeiro para começar a vender depois. Eu vou fazer uma pergunta. Se você fosse construir um prédio, você venderia na planta ou esperaria o prédio estar pronto para começar a vender? Perfeito, na planta. Então, a gente já faz essa lógica. Todas as startups que aceleram, independente de estágio de desenvolvimento, a gente já lança o protótipo comercial. A gente já faz uma fila de espera de gente querendo comprar. Na nossa metodologia, marketing e vendas tem que ser nota 10, produto pode ser nota 8. Porque marketing e vendas puxam o produto para frente. É igual ao mercado imobiliário. Primeiro eu lanço, depois eu construo e entrego a obra. Mesma coisa. Primeiro eu lanço... Eu já garanto a receita, construo o aplicativo e vendo. Outra coisa seria o time. A gente teria trazido um terceiro cara para o time fundador. Como é que é o nome do outro sócio, Diego? Júlio. Júlio? Júlio Sequinel. Então o Diego, o Júlio e o Joãozinho lá, que seria desenvolvedor, todos eles teriam um percentual societário, que a gente chama de equity. E aí a gente criaria um cronograma, igual numa obra que tem um cronograma físico-financeiro, orçado versus executado. Cara, quanto que a gente tem que estar desenvolvendo e quanto que a gente tem que estar entregando. Por exemplo, a gente tem um aplicativo de educação, começou do zero com a gente. Ele é o 6º download hoje na Apple Store. Caramba. Em educação. E, cara, não tem nem a metade das funcionalidades prontas ainda. Então a gente vai fazendo uma camada. Imagina que é uma escada com vários... Não, a gente tem tudo o que a gente quer fazer é gigante. Estamos aqui na terceiro degrau, mas tem 20 degraus da escada. Mas o que a gente tem que fazer a partir de agora, Diego, é não errar. É degrau 1, número de... Tem uma matriz lá que eu sei. Para cada degrau tem que corresponder a um número X de clientes. Eu não começo a codar, eu não começo a construir o segundo degrau enquanto eu, matematicamente, dentro da nossa matriz... Quantidade que foi estabelecida antes. Ali. X número de clientes para acontecer. Então, cara, são esses hacks de crescimento, que é a palavra que a gente usa lá no Vale do Silício, essa modelagem dos negócios que fazem que o nosso portfólio da 49 tenha esse número que é de sucesso em 5 anos, 3.000 aceleradas, 150 investidas, 5 empresas vendidas. E hoje vocês têm uma sede, um ambiente físico, porque hoje tudo é muito home, né? Boa. Ecossistema? Porque... O pessoal fala muito isso hoje, né? Ecossistema. Tem gente do mundo inteiro. Como é que vocês organizam a parte estrutural de trabalho? Como é que tu organiza isso? A gente tem um ecossistema todo digital. Então, cara, qualquer dor do empreendedor, quer um desenvolvedor, tenho. Quero um playbook de marketing e vendas, quero apoio em marketing e vendas, temos. Quero contato com investidores, temos. Hoje eu preciso de ferramenta de AI. Eu tenho um monte de ferramenta de AI que eu entrego eu tenho lá um robô que faz a leitura do saldo de caixa. Então ele só tu como empreendedor pergunta, quanto que eu tenho no caixa? Não tem que fazer uma conta, tá lá. As empresas hoje, elas rodam na nuvem. O que é na nuvem? Antigamente um software... ele precisava ser armazenado nos disquetes, nos discos rígidos, nos HDs. Empresa grande tinha lá, tu abria, tinha uma sala inteira cheia de computador que fazia o backlog, o armazenamento das informações. Hoje você compra um espaço na AWS, no Google Cloud, e todas as informações da tua empresa elas estão na nuvem, armazenadas lá. A gente tem nuvem, de graça para a galera. Então, nós somos um ecossistema de startups todo digital. Tudo isso é dentro do aplicativo da 49. Legal. Os 3.000 fundadores estão dentro do aplicativo. E aí o que é legal? Se você me perguntar, Leandro, será que tem alguma empresa que
faz aluguel de quadra de esporte, eu vou abrir o meu aplicativo e vou botar ali Sport Techs, vai vir a lista e a gente vai entender tudo de Sport Tech que a 49 tem. E aí, cara, a gente substituiu um ecossistema físico e uma sede física, e hoje a gente trabalha 100% home office, cara. Então eu tenho locais que eu habito, porque são centros de inovação espalhados pelo Brasil. Tipo o CRIO aqui em Criciúma, por exemplo? O CRIO, Plural, enfim. O CRIO, a Plural em Criciúma. Lá em Floripa, a ACAT. No Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, o Instituto Caldeira. Em São Paulo, o Cubo, que é o CRIO, ou o Plural do Banco Itaú. Em Recife, o Porto Digital. E aí eu tenho uma pessoa que trabalha home office, mas que fica naquela região e está sempre visitando os eventos, os empreendedores, indo lá dar rolé, tomar cafezinho nesses locais que... E aqui eu tenho, aqui eu tenho 2 talentos que trabalham comigo, que é a Dandy e a Vanessa, que são esposas de 2 grandes amigos aí de vocês. O Scheider e o Cleitão da Massa. E o Cleitão, né? Isso. Zagueirão. Que dupla, né? Dupla de zaga, né? Pô, dupla de zaga. Louco. A melhor da história, né? Tu sabe, né? Ô, Leandro, deixa eu te perguntar um negócio. Tu já quebrou, cara? Mas deixa eu falar, dizem que eles são a melhor dupla, mas eu já ouvi dizer que eles tinham a melhor presidente de clube. Não. Essa história a gente conta depois. E outra coisa. Essa história essa é boa. Essa história a gente Eu vou conta te falar uma depois. coisa, tá? Vou mais longe ainda. Eles foram a melhor dupla no período que estavam com a presidente do clube. É isso aí, então. Depois que a presidente saiu, a dupla se separou, não deu mais nada certo. Até a viola do Chay tá desafinada. Volta Jade, hashtag volta Jade. E só pra deixar registrado, a Jade é conselheira lá da 49 Educação. As startups que precisam se relacionar com indústria, seja a indústria têxtil, seja a indústria de maquinário, tem o suporte da Jade, que faz muito bem essa porta. Então, isso é muito legal. Hoje, os mentores da 49 são especialistas de mercado, empresários com muito desempenho, como a Jade. E eu tenho 20 mentores que criaram uma startup do zero, cresceram a startup pegando investimento e venderam a startup. Então, tem gente ali que vendeu startup por mais de 100 milhões de reais, isso num curto período de tempo, de 5, 7, 8 anos, e hoje esses caras mentoram as startups do portfólio. Cara, isso é que faz, assim, o legal do meu mundo de tecnologia, de startup, é que a gente entendeu que competir não tem nada a ver. Cooperar é que faz todo mundo ganhar junto. Eu te perguntei se tu já quebrou. Por quê? Porque o cara, pra aprender, não é lendo livro, cara. Boa. Né? Tem o estudo, mas tem a vivência, né? Que dá bastante casca, né? Cara, vamos lá, né? Então vamos levantar o capô aqui, vamos levantar a caixa preta. Cara, pra eu chegar em startup, eu já empreendia na universidade, não em negócios startup. Eu fui panfleteiro, eu fiz as festinhas universitárias. Eu fui o primeiro cara que comprou um show do DJ Malboro em Floripa. Vê que eu sou velho, cara. Primeira vez que o DJ Malboro pisou em Floripa foi num show que eu fiz com uma garotada. E eu tinha um negócio... Mas ele veio com as dançarinas? Não, porque eu sempre fui comportado, cara. Tá aí o meu conselho que não me deixa mentir. Vamos lá. Mas vamos lá. Eu sempre fui um cara empreendedor, eu sempre me virei, eu sempre ganhei meu dinheiro, eu sempre fui independente, desde muito cedo. E chegou uma hora que eu olhei e falei, cara, mas se eu ficar fazendo festinha universitária aqui só porque as dançarinas são bonitas, eu não vou ter futuro. Sim. E aí eu me inscrevi num programa de trainee do Grupo RBS. Então, Rede Globo... Que era sorteio? Não, ou... tinha que passar, era uma entrevista, prova, era um vestibular. Isso, tá. Era um vestibular. E aí eu tava na universidade, eu apliquei lá pro Grupo RBS lá, dei sorte, talvez, passei. Sempre fui um cara empreendedor, né? Tinha lá aquela força de vontade de vencer. Como eu já trabalhava, como eu já tinha um negócio, de eventos eles me colocaram para ser trainee e me direcionaram para a área de eventos. E eu fiquei 4 anos lá no Grupo RBS. Eu saí de trainee, que é o estagiário um pouquinho melhor, para gerente de eventos do grupo aqui em Santa Catarina toda. E eu achei que era o cara, eu achava que eu era faixa preta, né? E eu fui demitido da RBS. Do nada.
Cara, olhando pra trás eu vejo os erros, né? Sim. Mais erros comportamentais do que técnicos, assim. Entendi. Eu acho Tu que... vê hoje isso, né? Na época... Claro, na época eu não via. Eu acho que eu tive aquela marra de como eu tinha desempenho, de achar também que aquela área de eventos era autossuficiente, não precisava ter interação com outras áreas. Eu fiquei mala e eu dancei. Resumindo, é isso aí. É isso aí. Fiquei marrento pra caralho e aí os caras também não dá. Dancei e fizeram certo. Na semana que eu saí, que eu fui demitido, e aquilo foi uma vergonha pra mim, eu não tinha quantos anos? Eu tinha menos de 30 anos, eu tinha 28, 29 anos. Eu não tinha coragem de contar pros meus pais. Não tinha coragem de contar pra minha namorada, pros meus amigos. E aí, naquela semana, me liga o acionista da RBS, um dos donos, um cara da família Sirotsky, o Sérgio. E ele fala, cara, ó, tem um projeto assim assado com um cara que eu já conhecia, startup. Eu nem sabia o que era startup. Nunca joguei bola, mas era lá meio que um Facebook de jogador de futebol. A gente organizou digitalmente as peneiras de futebol. E a gente fez um baita de um trabalho. Levamos a molecada para jogar o Gothia Cup lá na Suécia. Selecionamos 1000 jogadores. Um garoto foi até para a Udinese. Foi bem legal. A gente tinha um protocolo todo digital lá, que hoje teria mais a ver com os dias atuais do que isso era 2010, 2011. Uhum. Só que a gente não sabia nada do mercado de futebol. E a gente se ferrou. Porque imagina chegar lá, bater aqui no Criciúma e falar: ah, não precisa do teu olheiro, deixa que a minha tecnologia resolve. Os caras riam, nem sabiam o que era startup. Claro. Só que a gente recebeu um aporte muito grande da Jaimara Investimento. Eu aprendi lá como é que captava investimento, entrava. Equivalente a $1 milhão. Em menos de 2 anos, cara, a gente foi a 0. Aí tu imagina, eu fui despedido como executivo. Recebo um aporte financeiro para fazer uma startup de $1 milhão. 2 anos depois eu quebro o negócio. Literalmente, assim, na casca, assim, exatamente o que aconteceu. Eu fiquei com depressão. Caraca. Depressão. E aí fui porque, falei, não sirvo para executivo, não sirvo para empreendedor, não sirvo pra jogar bola, não sirvo pra porra nenhuma, né? Pensou que o problema tava em ti. Claro, naturalmente eu achei que o problema tava em mim. E aí parei no psicólogo, o psicólogo perguntou: Leandro, o que você faria se não fosse para ganhar dinheiro, não fosse para ganhar fama, não fosse para ganhar visibilidade, se fosse para você acordar todo dia de manhã e te realizar com o que você tá fazendo? Falei, cara, quando eu era garoto lá, que eu tava na escola, eu queria ser professor de história, inclusive. Cara, vou ser professor. Porra, fazer história agora, avaliei. Já sou formado em administração, já tenho uma pós-graduação em planejamento estratégico, já fui gerente de eventos da RBS, bem ou mal já quebrei, mas já captei $1 milhão. Vou ensinar gestão, vou ser professor do curso de administração. Comecei ali na Unisul, como pesquisador, depois professor, depois... E tu foi fazer isso depois? Eu fiz carreira. Eu fui ser... Em outra universidade, na Unigran Rio, eu fui coordenador de empresa júnior. E aí, em 2015, o reitor da Unisul, o professor Mauri, me chama para assumir uma cadeira lá ligada à reitoria da universidade. E aí eu descobri como vender educação. Eu aprendi não o modelo de sala de aula, mas eu entendi o modelo de negócio de trazer receita para dentro de uma universidade. Tá lá no anuário da universidade. A universidade saiu de 300 milhões de receita bruta para 400 milhões de receita bruta. Isso chamou a atenção de um grande grupo, que é a Anima, e a Unisul foi comprada. Uhum. Então eu vi esse ciclo todo, eu já sabia receber investimento, eu aprendi a vender educação, eu vi o início de um processo de venda de uma empresa, fui lá para o Vale do Silício, fiquei 6 meses estudando, fazendo uma extensão universitária lá na Universidade de Stanford, que é no coração do Vale do Silício, e é a universidade que mais cria startups no mundo. E aí, quando eu volto do Brasil, eu falei, pô, cara, agora eu tenho que dar certo, agora eu não posso errar mais. Então, tem um negócio que é o The Last Dance lá, que é um vídeo, sabe, lá do basquete lá, do Chicago Bulls. Falei, cara, agora é The Last Dance, agora eu vou acertar. Literalmente. E, pô, tem dado certo, graças a Deus. Mas já quebrei então, Chicão, quebrei bonito. E aí o cara aprende coisas nesse momento que talvez uma vida inteira de estudo não ensina, cara.
É sempre na prática, cara. Quando eu fui lá para Stanford, tive acesso aos melhores professores. Eu tava lendo um livro que chama Mindset. É bem legal esse livro, The Mindset. O Mindset é de uma escritora, uma pesquisadora chamada Carol Dweck. Eu tava lendo o livro, o meu mentor lá em Stanford, meu professor, falou, vai lá no departamento de psicologia falar com a mulher. E o livro é um best-seller mundial. Então tu tem todo mundo lá circulando. Só que, cara, eu não aprendia na sala de aula. Era importante, mas era no café, era na rua, era vendo empreendedor que captou, era vendo empreendedor que quebrou, quem deu certo, quem deu errado. A gente criou, eu participei de uma comunidade lá, que eu fui um dos primeiros a entrar. A gente criou a comunidade que chama Brazucas no Vale, que são os empreendedores de startups que foram criar startups lá no Vale do Silício. Então, cara, foram esses caras. Um dia, um moleque de 20 anos de idade, quando eu tava na dúvida lá, eu fui fazer Stanford lá, e aí antes de entrar, eu queria fazer um mestrado lá. Só que para fazer um mestrado lá, meu irmão, meu inglês tinha que melhorar. O GMAT lá, que é a matemática e o raciocínio lógico, tem um vestibular lá, que é o GMAT e o TOEFL. É coisa de psicopata passar no negocinho. É difícil pra caramba. Eu ia perder 1 ano de vida fazendo aquilo lá, investir, para fazer um mestrado para ensinar a fazer startup. E aí um moleque de 20 anos chegou para mim e falou assim, professor, com respeito, cara, não vai adiantar porra nenhuma. Não faz sentido nenhum. Deu como não? Cara, tu não quer ensinar a garotada no Brasil a fazer startup? Então tu vem aqui pro Vale do Silício e tu faz uma startup, em vez de tu vir aqui estudar sobre como é fazer uma startup. E daí foi aí que eu decidi, então, que eu faria a aceleração lá, o Accelerate Your Startup Idea, que era o programa Mão na Massa. Então, cara, eu aprendi muito mais fora da sala de aula do que dentro da sala de aula, apesar de ter sido, durante muito tempo, professor docente de universidade. Mas aí tu precisou montar uma startup lá? Lá, a 49 surgiu lá. Surgiu lá. Tu disse, vou montar aqui, acelerar uma aceleradora. Por isso que a gente é digital, por isso que a gente, pré-pandemia, isso foi 1 ano antes da pandemia, olha que sorte, a gente já tinha montado um modelo de ecossistema todo digital, porque precisava repetir e escalar. E aí eu entendi que, imagina eu ter, bem legal lá, a Plural, mas quanto de dinheiro eu ia precisar para ter uma Plural em cada estado do Brasil? Imagina. Agora, se eu tenho um aplicativo que chega em todos os estados do Brasil, pô, fica muito mais fácil, né? Como é que funciona, grosso modo, hoje? Cheguei, eu tenho um aplicativo de futebol, entrei na 49. Porque não é toda empresa, toda startup que é escalável, né? Tem um produto que tu vai dizer assim, cara... E nem todos a gente acelera. Então, o que acontece? Tá, normalmente o empreendedor nos busca nas redes sociais, entra no nosso site, vai lá, quem tiver aí, @49educação, nos acha no Instagram, nos acha no LinkedIn, foi no @49educação, mandou um inbox, alguém do meu time liga, vocês vão falar, pô, tem um aplicativo aqui de agendamento de quadro, vai marcar uma reunião com um especialista de startups, ele vai te avaliar, você vai responder várias perguntas, a gente vai entender se tem potencial de repetir e escalar e vai entender se efetivamente a gente consegue ajudar. Se positivo, você vai entender tudo que você vai receber de benefício e a taxa de matrícula. Você paga uma taxa para entrar no nosso ecossistema. O valor é irrisório, é muito mais barato do que fazer sozinho. Custa lá R$10 mil para você entrar no ecossistema. Você paga R$10 mil, entra no ecossistema e aí você vai ter 12 meses de acompanhamento até o meu time fazer o teu negócio escalar. E tem dado certo pra caramba. Então, basicamente, o empreendedor nos procura, ele paga a taxa de adesão de R$10 mil, entra no nosso ecossistema digital, recebe um monte de assessoria, um monte de mentoria até ficar bom. E aí, quando esse ativo está calibrado, ele é bom, a gente passa para a nossa segunda empresa, que é a 49 Ventures. A 49 Ventures é a empresa que investe e busca investidores no mercado para as startups que foram melhor graduadas na 49 Educação. Na nossa matemática, 3 mil startups passaram pela 49 Educação, 150 migraram para a 49 Ventures e receberam investimento. Então vamos lá, no meu caso, eu teria que fazer a compra dessa matrícula e ter acompanhamento e assessoria durante 1 ano. Isso. Mas tem pagamentos mensais? Não, é isso aí. Então, no caso, o desenvolvedor, tu tens ali, o cara vai dar sequência no restante da... Onde que eu ganho dinheiro? No caso, não dá R$1.000 por mês? Onde que eu ganho dinheiro? 12 meses, 10 mil? Onde que eu ganho dinheiro?
Eu não ganho dinheiro na taxa. A taxa é para eu poder ter bons profissionais ali, para eu poder ter uma estrutura. Eu ganho dinheiro nessas 150 do portfólio, Claro. que aí eu tenho outro cliente que é investidor, e ganho mais dinheiro ainda nessas 5 Que vende depois. que a gente vende depois. Isso. Entendi. Exatamente. Não, uma boa ideia, gostei. Depois eu vou conversar. Porque o Diego tem outro negócio, mas tem gente que vai começar um negócio, uma startup, e diz assim, cara, é isso aqui, tem que dar certo, tem... Só que no começo é difícil um negócio, uma startup, né? Acho que o cara já entra grana. Normalmente tu investe, pô. Não entra. Aí se o cara ficar dependendo disso, ele tá. Se não tiver condição. Investe errado. Ontem eu tava numa ligação de vídeo com um empreendedor que falou: cara, mas eu tô no começo, eu não tenho dinheiro, coisa e tal. Não tenho dinheiro, como é que eu vou pagar 10 mil se eu não faço receita? Tá, mas me conta. Ele me falou: desde o início do ano ele já gastou mais de 20 mil, porque ele contratou uma agência para fazer a logo dele, ele contratou um desenvolvedor para codar lá a página dele, ele gastou 20 pau. Nada disso ele teria gasto, ele teria entrado no ecossistema. Teria feito tudo por ali. Não é que a gente faz, mas a gente dá as ferramentas para que vocês façam. E é Como muito assim, fácil de fazer. Como assim dar a ferramenta? Por exemplo, muitas coisas que você está desenvolvendo no teu código, existem códigos prontos, ferramentas no-code. Eu tenho um monte de aplicativo que recebeu investimento que ele não é feito num código de JavaScript, por exemplo. Ele é feito numa plataforma pronta que a gente tem, que é no-code. Então eu não boto um desenvolvedor lá para ti, mas eu tenho um banco de talentos de desenvolvedores que eu aproximo de ti e eles podem virar teu sócio. Ah, não consegui nenhum sócio desenvolvedor. Eu te apresento uma ferramenta no-code. No limite eu tenho um agente de AI lá que faz o código para ti. Você vai dizer: ah, Leandro, mas não é o código que eu quero. Mas lembra que é o degrau 1? Pro degrau 1 tá resolvido. Uhum. Então a gente não deixa o empreendedor. E se a gente for botar aí quanto você já gastou em desenvolvimento, talvez você já tenha... Se não gastou um carro, gastou uma Honda Bis já. Ou um pacote de café. Ou um pacote de café hoje em uma dia. caçamba já. É isso aí. Então, cara, é isso. Assim, a gente faz alocação de recurso eficiente, no limite, a gente negocia com o teu fornecedor para você pagar mais barato. Porque para quem tá fora disso aí, e eu me incluo nisso, é muito distante dizer que uma pessoa... Tem um Evandro ali, um rapaz que vai na igreja conosco ali, o marido da Ana. Ele assim: hoje, eu tô desenvolvendo um programa, um software, que quando tu recebe um lead e tu cadastra ele no CRM, conforme ele vai passando as etapas e fecha a negociação, esse programa devolve pro algoritmo que esse perfil do cliente é bom pro teu negócio. Legal demais. Eu falei assim, ó, como assim tu tá fazendo? Não, eu sou programador e tal. Eu disse: sério, velho? O cara do meu lado, cara, Irado. pra mim isso era coisa de Vale do Silício. Isso. Pra quem tá fora é muito distante que o cara vai desenvolver um negócio que... E ele disse: cara, tá pronto pra startar. Já tá 2 anos no negócio, cara. Então ele tem Esse cara aí tem que estar nos ouvindo e tem que vir pro nosso ecossistema. Porque daí o que eu tenho? Eu tenho investidor, eu tenho base de cliente, eu tenho ferramenta para ajudar ele a crescer, eu tenho crédito em um monte... Esse cara aí a gente pega e faz escalar. Assim como o aplicativo do Diego. Já pensou, cara? É. O cara, 2 anos isso aí, cara. Aí quando eu disse: tu tá fazendo? Não, eu tô fazendo. Olha como é que funciona. Porque, pô, tu recebe... Claro, né? Aí também o vendedor tem que fazer a parte dele, né? Tem que alimentar o CRM, tem que trabalhar, sim, né? sim. Mas chega lá no final, fechou, finalizou as etapas, ele devolve a informação e aí puxa contatos parecidos com aquele ali. De que forma que a inteligência artificial tá ajudando no teu negócio? Então, cara, aí a gente vem para a maior disrupção. Chicão acabou de falar o gargalo de todo software. O vendedor tem que alimentar o CRM. O financeiro tem que alimentar o ERP. O cara da quadra lá, ele tem que postar a quadra dele. Ele tem que tirar uma foto lá da quadra dele. Uhum. Em alguma base de dados que já tá... E essa a base de dados do marketing, ela é imputada no sistema do marketing. A base de dados do comercial é imputada no comercial. A base de dados do contrato, os dados são redigidos novamente em contrato. O financeiro, para mandar boleto, ele registra os dados. Hoje, quando a gente pega a estrutura de marketing, venda, atendimento, produto, financeiro, cobrança, todo mundo é escravo de imputar dado em sistema. O que a inteligência artificial vai fazer? Isso vai revolucionar as startups.
uma área só da empresa vai fazer a entrada de dados. E a partir daí o robô, o agente de AI, vai alimentar todos os outros softwares com a informação daquele cliente. É bizarro, mas acontece. Sabe aquele negócio lá do vendedor, do corretor que não alimentou o sistema e por isso não consegue ter dado para trabalhar? Ele não vai mais fazer isso, ele vai só vender. O cara lá, ele não vai mais cadastrar na quadra. Cara, o robô de inteligência artificial, ele vai entender qual é o endereço, qual é o ticket, ele vai pegar em algum lugar que já está escrito, está protocolado, e automaticamente ele vai preencher todas as informações no teu app. Quando você tira o atrito do humano, parando e imputando dados na tecnologia, a velocidade de crescimento da tecnologia e a qualidade do dado é muito maior, porque o robô não erra. O que o teu... É igual um homem, então, robô. É igual... Igual a gente, assim. Não é igual. Não erra nunca. Não, e assim... Não, é igual... É igual nossas esposas, né, cara? Não erram nunca, né? Pelo menos é o que eu sei. Porque o pessoal tem um meme que é: você prefere perder um braço ou admitir que tá errado? A mulher só com toquinho. É isso aí. Então, cara... Mas isso já existe. Já existe. Inclusive, lembra que eu falei que tem investidor anjo e tem os investidores profissionais? O que a 49 faz hoje? Hoje, grande parte da minha agenda, do meu dia, é conversar com o Venture Capital. E o futuro... E por que a AI vai ser acelerada de uma maneira bizarra? Porque nesses comitês de investimento aqui dos Venture Capitals, quem despeja dinheiro pesado em startup, esses caras já estão falando: a gente não vai mais investir em software que o cara tem que ir lá e ficar preenchendo dado. Uhum. O alvo de investimento agora são... O cara perde tempo, né? São esses softwares com agente de AI que o cara não perde tempo. E também tem o cara não tá... Porque, por exemplo, mercado imobiliário. Uhum. Nunca o cara... Não usava um CRM. Isso. E a gente usa. Então, se tu pega um profissional que está começando agora, os que estão começando agora, que trabalham conosco, o CRM deles está ok. Claro. Agora, o pessoal que já está há 20 anos vendendo e dando certo sem alimentar CRM, cara, é uma briga, velho. Cara, mas... Isso que hoje já tem assim, ó, o cliente, tu entrou no nosso site lá, tu clicou em 5 imóveis. O site nos passa um relatório de onde tu transitou ali. Então, eu consigo ter informações tuas que, ó, ele gostou desse. Opa, é nessa região que ele quer, nesse perfil de imóvel. Mas, para isso, o corretor tem que pegar o CRM, tem que abrir o CRM, tem que ver entrou o Diego aqui no site, tá? O que ele viu. Isso aí, cara. Tá, mas assim, ó, o cara que vem há 20 anos dando certo, ele vai continuar dando certo, cara? Eu acho que do jeito que as coisas estão indo, ele vai ser engolido pelo cara. Sim. Obviamente. É isso aí, cara. O Calinho vai ser engolido pelo cara organizado. O Calinho Fornaza é um grande empresário, um dos maiores de Braço Norte. É dono da MetaSul e da Arquitect. Tive o privilégio de estar 10 dias andando do lado dele. E ele é um cara muito inteligente. Ele disse, cara, se tiver teu negócio, eu sei que tem esse negócio, 3 palavrinhas, guarda essas 3 palavras, que é o que eu uso até hoje. Tu precisa ter gestão, tu precisa ter planejamento, tu precisa ter inovação. Porque se eu estivesse fazendo balde e calha até hoje, eu tava fudido. É isso aí. Total. E hoje, entendeu? Então, se o cara não estiver inovando constantemente, chega uma hora que, como falou, vai ser engolido. Cara, e assim, ó, eu não tenho dúvida, tá? Eu não tenho dúvida. Ou a gente aprende a trabalhar com as ferramentas de AI, ou a gente ficou analfabeto, cara. Vocês devem ter uma avó, uma tia lá que nem mexe no celular. Tem, né, uma bisavó lá que não mexe no celular. Cara, e aí não existe o mundo sem o WhatsApp hoje. A gente não consegue mais viver sem. Vai ser disruptivo. Se a gente não conseguir usar a ferramenta de AI, a nossa vida muda. E, cara, é muito fácil de aprender. Muito fácil de aprender. Muito. Eu trago depoimentos de pessoas assim que começaram a trabalhar com a gente e aí as pessoas mudaram da água pro vinho porque hoje usam AI. Então, um negócio que demoraria um dia inteiro. Acha uma foto, edita uma foto, cria um texto, corrige o texto. Trabalho de uma manhã. Cara, hoje a Dani faz em 10 minutos. Aí, eu vou te falar, tá? A Dani, ainda bem que ela não conhecia isso aí antes, tá? Porque ela já vendia tudo que tinha na cidade, que botava pra vender, ela vendia. Se ela tá com a ferramenta dessa aí... louco. Era prefeita agora, né? Não, 10 lojas. Andriele. Era pouco ainda. Realmente. E o pessoal, por exemplo, na faculdade, por exemplo, tô fazendo uma nova graduação agora. Cara, economiza um tempo danado, mano. Claro. Nossa senhora. Ó, eu postei um vídeo no final de semana, viste ali? Da casa.
Cara, todo mundo. Esse cara, que vídeo sensacional e tal, beleza. Qual vídeo? Aquele vídeo de eu vídeo? apresentando na casa, que eu troco de roupa, eu apareço com outra roupa. Tá. E a gente... Pegou mal, hein, Chicão? Tu troca de roupa no vídeo? Não, dependendo da cena, eu tô com uma roupa diferente, né? Se eu tô na piscina... Bom, ainda bem que eu não vi. E aí, é porque a casa com sauna, né? Aí, o que acontece, cara? A gente chegou pra gravar o vídeo com script. E o cara... Tá, agora a gente vai gravar a cena 1. Cara, a gente gravou o vídeo em 45 minutos. Imagina como... O filmmaker falou assim, ó... Cara, quando acabou o vídeo, ele falou assim, ó... Cara, se tu quiser, eu gravo 8 casas pra ti no dia. Desse jeito aí... Roteiro, mano. Mas o que eu digo roteiro? Qual que é o roteiro? ChatGPT. Claro. Cara, é uma casa com tal cômodo e eu quero passar essa imagem. Como que eu monto o roteiro? Claro. Cara, muda uma palavra ou outra. Claro. Até a legenda. Não tem erro. E quem não usa? Por que o cara falou isso aí pra mim? Porque ninguém chega com o roteiro. E talvez, né, Chicão, aí o videomaker, talvez ele tenha editado. E daqui a pouco vai ter um prompt lá num programa de AI que vai dizer, cara, você vai subir esse vídeo e vai dizer... Todos os meus próximos vídeos eu quero com esse mesmo padrão de edição. Isso. Ele já pegou e acabou, não precisa mais de gente. Então, cara, as coisas que levavam horas vão demorar segundos pra acontecer. É isso aí. Realmente tem que estar ligado, cara. E todo negócio ele é fundamental. Não só no dia a dia da pessoa comum, para fazer coisas de lazer, mas para trabalho, se tu souber usar, pô, vai te economizar um tempo, velho, gigantesco. Às vezes vai mandar mensagem para um cliente, cara. Um amigo meu usa pra mandar mensagem pro cara, negocinho, não, né? mas eu vou te falar, cara. Aqui, ele só pra meu melhor amigo dizer. Não é o ChatGPT fazer a mensagem, mas de que às vezes tu faz assim, melhora pra mim, pontuação, tudo mais, pra tu não mandar daqui a pouco o meu cunhado escreve talvez com S no final. Os caras botam no ChatGPT. Alguém com U no meio ele escreve, cara. Mas com I. Então assim, o cara não cometer esses erros aí, né, cara? E é fácil de usar, mano. Tá na palma da mão. Eu vou te falar, cara, daí agora o que aconteceu? Agora avançou mais, atualizou. Agora eu mando pro ChatGPT aqui, ó. Olá, ele manda assim, olá, tudo bem? Como é que tá o podcast? E a Broker? É porque ele vai guardando as informações. E tal coisa. Né? Sério, você tá... Cara, eu digo assim, peraí, ChatGPT, eu tenho que falar um pouquinho o que eu quero. Cara, ele vai te perguntando a tua vida. Tá e tal, tá conseguindo jogar bola? Fez gol essa semana? É quase uma psicóloga. Cara, eu digo assim, gente, é o divã do ChatGPT. E aí tem as interações por voz, tem aquela história, né? O cara chegou em casa do trabalho apavorado, porque, porra, tinha Siri, tinha Alexa, geladeira digital, e aí ele chegou pra mulher assim, pô, cara, tô preocupado, porque eu acho que a inteligência artificial aqui, todos esses equipamentos estão ouvindo que eu e tu estamos conversando. Aí a mulher riu, né? Tá paranoico, né, cara? De repente a Siri riu, de repente a Alexa riu, de repente a geladeira riu, né? Então tá todo mundo na vibe. Pois é, até onde esses equipamentos dentro de casa tiram a tua privacidade? Não, esses equipamentos te ouvem e com a inteligência artificial eles te interpretam. Daqui a pouco ele vai dizer, porra, o cara gosta de tomar, eu gosto de tomar a Corona pequenininha lá, não a... Sim, a menorzinha. Porra, a Coronita. A Coronita, aquilo lá. Cara, daqui a pouco a geladeira vai falar, não é os Jetsons lá, que era do meu tempo, não é do de vocês. Não, cara, a geladeira vai dizer, ó, a Coronita tá acabando e ela tá tanto no bistec, ela tá tanto no Giasse, ela tá tanto no Angelone, tem que comprar. Caraca. E ela vai mandar, e no futuro ela vai mandar a lista de compra online lá pro cara, vai debitar no cartão, porque você vai botar um limite de compra que ela pode fazer e vai chegar na tua porta. Isso vai acontecer, cara. Cara. Isso vai acontecer. Parece de Sandy, né? É, loucura com doideira. O Leandro tá por dentro, né? Não, esses protótipos acontecem. Já. A Amazon tem exatamente esse protótipo rodando em partes lá, claro, né, em ambientes controlados, mas isso já existe. Isso daí não é algo que vão inventar. Esse modal de geladeira inteligente, comprar, chegar na porta, fazer o delivery, tá tudo conectado, existe. Todo mundo fala, todo mundo é bastante gente, né? Mas muita gente fala que eu me arrumo bem. Já tem um app que ensina os homens a se arrumar, não? Cara, tem app de tudo, cara. Coloca uma foto sua. Seu tom de pele, tal. Não. Aquela parte de coloração, né? Já pensou, cara? Uma boa. Olha aí, uma boa. Eu acho que eu vou clicar no link lá da 49. Tem até uma escola pra desenvolver um negócio desse. Não, porque, vou te falar um negócio, cara.
Pra mim é fácil fazer Tem isso. muito cara que parece que se arrumou no escuro. Não. E tem uns que parece que a mulher trancou a porta e passou pela fechadura, né? Tinha um na academia hoje, a camiseta lá tava dentro da caixinha de palha de fósforo, né? Tudo amassado. Pois é. Mas o que acontece? Às vezes até pro cara comprar uma roupa. Eu percebo que é uma dificuldade dos homens. Que cor combina comigo, que roupa que eu compro. Eu tenho o corpo. Uma vez o nosso amigo Neguinho usava roupa, camiseta long e calça de boleiro. Não dá. Agora ele mudou, mas se na época ele tivesse um aplicativo que ele botava uma foto e ele dizia, olha, de acordo com a sua fisionomia, vai o aplicativo vai ser assim, pelo amor de Deus, tu tá brincando comigo. Cara, mas eu não vou fazer merchan, porque não, vou oferecer a cota do podcast de vocês, mas tem uma barbearia, o empreendedor já me procurou, e tem uma barbearia que você vai lá e fala, cara, qual é o corte de cabelo e de barba que harmoniza com o meu rosto? Legal. E aí tira lá na inteligência artificial e ela te sugere. Legal. É uma loucura, cara. Legal mesmo. E essas coisas vão se desenvolver cada vez mais, cara. Isso, mas esse negócio, esse da foto aí, ele tem numa barbearia X. Ele tem na rede de barbearia dele. Sim, ele oferece essa parada. Não, é gratuito pro cliente. Tu vai lá, tira foto no aplicativo e ele já mostra ali. Ah, cara, faz a barba mais cheia, faz a barba mais isso, faz o cabelo mais quadrado. Corta mais aqui, mais ali, mais alto. Porque eu vou te falar um negócio, nós tínhamos que mudar uma parede lá na empresa, botar uma cor na parede. E tem um app daí baixei o app. Tu bate a foto da parede, do ambiente, e tu clica qual é a parede que tu quer e que cor tu quer que fique. Isso. Cara, eu testei 10 cores pra ver qual cor que ficava melhor lá. Nossa. E a gente achou uma cor lá que combinava muito bem. A arquiteta do lado junto, essa aqui. Chicão, anota aí, que é bom pro teu ramo. Arquiteto de bolso. Arquiteto de bolso é isso, cara. Você entra lá no arquiteto de bolso, você descreve o ambiente e ele te sugere lá como que tem... Ele faz o trabalho do arquiteto pra você. Essa empresa aí recebeu mais de 15 milhões de investimento. Caraca. Pra acontecer. E hoje já roda... Roda, tá bombando. Arquiteto de bolso. Um app? É um aplicativo, isso. Já vai baixar agora, Preto? Vai lá, obrigado, claro. Já quero fazer o corte do menino hoje. É isso aí. O Shard pintando parede, não. Ele não usou o arquiteto de bolso, né? Dessas 5 empresas que entraram lá do nada, do zero, foram desenvolvidas, foram aceleradas e no final foram vendidas. Eram de que segmentos? Os mais distintos ou tem uma parada que roda mais? Pô, é legal, boa pergunta. Então vamos lá. Uma aqui de Braço do Norte, que era um ecossistema contábil, fazia contabilidade para grandes empresas, e aí cresceu. Tinha a holding lá da Magazine Luiza, a Bung como cliente, mas fazia o trabalho de um contador. Outra era para imobiliária, era uma esteira imobiliária, então são muitos fluxos de cliente na imobiliária. Do cara virar lead até assinar o contrato é uma esteira de serviço muito grande. E aí tem uma empresa em Florianópolis que chama Rede Vistorias. É uma empresa muito grande, que já tem um valor de mercado de mais de 50 milhões, já recebeu muito dinheiro de aporte. A Rede Vistorias comprou essa esteira de relacionamento com a imobiliária. A gente tem no portfólio de vendas uma aqui do Sul também. Vocês já viram lá os menus digitais? Chega na pandemia, acabou o cardápio. E aí eles faziam isso pré-pandemia. A gente teve um exit de uma empresa que, como falta desenvolvedor e falta gerenciamento de projetos de software, essa foi uma venda grande, né, para o tamanho de empresa que a gente trabalha, foi uma venda de 25 milhões. Caramba, então, velho. Esses são bem variado, assim, isso. A parada. Agora, o que a gente sempre vê, né? Fundadores que trabalham muito, tecnologia puxando, que repete escala, e uma sinergia com quem compra. Quem compra tem que ser aderente. Imagina assim, quem está comprando, ele está pensando em crescer o ecossistema de atendimento dele. Então, como eu falei, eu sou uma empresa de educação, tenho 3 mil alunos, tem universidade que tem 300 mil alunos. Se ela entender que o meu curso de startups cabe no portfólio dela, vai trazer inovação, vai trazer novas linhas de receita, e é estratégico incorporar o que eu faço, ela vai lá e vai me comprar. Tem alguém que vai olhar para o podcast de vocês e vai pensar, pô, se eu trouxer esse conteúdo, melhora aqui a minha plataforma de comunicação? É sempre essa relação. Um fundador que quer vender uma startup, que quer vender uma empresa,
ele tem que começar a mapear quem são os possíveis players, as possíveis empresas de mercado que tem sinergia com o que ele está fazendo. E aí a gente monta uma estratégia de vender esse negócio para esses caras. Legal. Sensacional. É aula, né? Aula em cima de aula, né, Pretinho? Quem sabe o próximo exit é o Põe no Bid, né? Põe no bid. Esse aí é um filhote aí que eu acho que vai dar bons frutos. Muito bom, muito bom. Cara, quero te agradecer demais por ter vindo aí bater esse papo com a Top, gente. O Chico. tempo passa rápido, quando a conversa é boa, é assim mesmo, passa voando, tá? Legal demais. Obrigado legal mesmo, demais. sucesso e vamos conversar depois. A hora que desligar a câmera, eles vão bater um papo rapidinho. Bom demais, bom demais. Fechou, meu preto? Fechou, tá entendendo? Eu já sabia que ia ser bom, né? Quando fala de educação, a gente sempre uma aula. Eu já sabia pra todo mundo. E você que tá aí de casa acompanhando as perguntas, que a gente vai ver que não tem folha. É tudo que a gente tem curiosidade de saber também, assim como você, né? É isso mesmo. Eu já sabia que ia ser bom quando cheguei via Dandy aqui, né? Olhei pra ela, já lembrei do Chaidão, eu digo, não, então hoje não tem como ser ruim, né, cara? Nosso Zé Neto Cristiano. É, bom demais. Quer mandar beijo e recado? Quero mandar beijo, quero mandar recado, né? Eu já falei que como é que é o nome Thiago. O Thiagão é o segundo cara mais apaixonado aí do Brasil, né? Primeiro é tu, né? Deixei registrado aí. Mas, cara, queria de verdade, assim, a gente chegou aqui na região sul com o Centro de Inovação, com uma iniciativa lá do município de Araranguá, que quis fazer o primeiro programa de aceleração do município, com uma iniciativa da Prefeitura de Tubarão. Eu acho que, como Florianópolis tem a CAT, Florianópolis é a capital das startups, as outras regiões do estado começaram a entender que inovação é interessante. Tem um dado, assim, quando eu era criança, eu tenho mais de 40, a única economia forte era a economia do turismo. Era a maior. O que deixava mais ISS, o imposto municipal, era o turismo. Hoje, as startups, a indústria de base tecnológica, é a maior fonte de ISS para Floripa. E aí a região sul entendeu isso e começa a fomentar hoje. Então, assim, quando a gente veio fazer negócio aqui, a 49 Educação, a gente foi muito bem recebido. Então, cara, assim, agradecer a cada um de vocês, a cada um que está nos ouvindo, de entender que a gente veio aqui não para ocupar um espaço, mas para construir um espaço para quem gosta de inovação, gosta de empreendedorismo, gosta de startup, gosta de inteligência artificial. E a gente está fazendo isso em conjunto com quem já está aqui, como o Igor Drude, como o Clayton lá, que era da Plural e é da FEBA Capital, como a Unesc, como a Satic, como o Sebrae, como vocês, e um monte de empreendedor bom e tantos outros aqui que eu não citei. Então a gente veio aqui para somar com um ecossistema que já funciona e alavancar. Então agradecer todo mundo aqui do sul do estado, que a gente está sendo bem recebido. Show de bola. Episódio 195 tá entregue. Lembrando que os cortes dessa entrevista você acompanha no TikTok também, no Instagram, e o áudio você pode escutar na íntegra no Spotify. Fechou, Betinho? É isso aí. Quero o feedback do Paulo, né? O Paulo é o cara do Spotify do Taon, né? Sabe Ele faz tudo. o card ouvindo o Spotify. É o nosso homem da qualidade. É isso aí. Um beijo, gente. Até semana que vem. Tchau, tchau.